A paz, pessoal, como que vocês estão? Tudo bem? Tenho falado com Deus nesses últimos dias e Ele tem falado comigo a respeito de algumas questões que eu gostaria de compartilhar com vocês. Ontem, enquanto eu me arrumava para ir ao culto, né? Deus falava comigo a respeito da identidade de Cristo, né? Da nossa identidade em Cristo. E me pegou bastante porque a gente vê muitas situações, muitas coisas que fogem daquilo que Deus tem para nós, do que Deus quer para nós, né? Levando em consideração as nossas atitudes, as nossas escolhas, né? E Deus me levou a uma passagem de 1 Coríntios que diz que nós não podemos nos assentar na mesa e comer com o Senhor e ir lá comer depois com os demônios, né? E o que Deus revelou para mim nisso, que a gente não adianta a gente estar dentro da igreja, não adianta a gente estar ali, a gente lê a Bíblia e tal, mas continua assentando e fazendo as mesmas coisas que a gente fazia quando estava no mundo, vamos dizer assim. E isso me pegou bastante, porque é natural hoje em dia as pessoas estarem dentro das igrejas anos e anos e anos e anos e você não vê mudança, né, na pessoa em si, e você não vê a diferença de Cristo na vida delas. E eu acabei me perguntando, né, qual que é? O que é que Deus quer ver em mim? Né? Se eu sou filha, o que precisa ser visto em mim? Se eu sou filha de Deus, um filho se parece com o pai. Então, se eu sou filha de Deus, eu preciso me parecer com meu pai. E como que eu vou me parecer com meu pai? Se eu sou filha de Deus, eu não... dentro da minha casa não pode ter palavrão. Se eu sou filha de Deus, por que lá no meu trabalho eu xingo todo mundo? Se eu sou filha de Deus, por que eu amaldiçoo a vida dos meus filhos, a vida do meu marido? Se eu sou filha de Deus, por que eu me vingo? Por que eu não libero perdão? Por que eu tenho raiva? Por que eu tenho rancor? Se eu sou filha de Deus, por que eu continuo fazendo as mesmas coisas? Eu continuo me assentando onde não é para me assentar, falando o que não é para eu falar? Por que isso acontece, né? E Deus me falou, né? Deus me mostrou que não adianta você ser filho e você não ter intimidade com o pai. Filho, ok, tenho minhas filhas, né? Mas se elas não têm uma intimidade comigo, elas não vão saber o que eu tô... Se eu não tenho convivência com elas, o que eu passar para elas, elas não vão aprender, vamos dizer assim. Então, se eu não tenho intimidade com Deus, as características dele, as características do meu pai não serão depositadas em mim. Então, o que acontece até com a gente, né? Quando a gente tá dentro da igreja e a gente não muda, a gente continua a mesma coisa, é porque a gente só tá lá pra cumprir uma escala, pra cumprir tabela, porque tá acostumado ou porque cresceu na igreja. Mas quando a gente se posiciona mesmo diante do Senhor e fala: Pai, eu quero ser parecido contigo, eu quero fazer diferente, Deus deposita o caráter dele em nós. E eu tenho orado muito, pedido para Deus para que esse caráter dele seja revelado na minha vida. E que isso seja uma reflexão para vocês também, de que qual que é a característica de Deus que as pessoas veem em mim. Qual que é o meu maior propósito que Deus mandou, né, que foi deixado para todos. Que a gente levar a palavra de Deus, a gente alcançar almas, a gente fazer discípulos. E a minha vida tem sido isso, ou eu só tô falando, né?
Isso precisa ser nítido. É nítido. Quando você... um exemplo, né? Todo mundo, quando vê as minhas filhas, fala: meu Deus, elas são a cara do pai. Quando olham pra nós, eles falam: meu Deus, ela é igual a Jesus. Ou, nossa, ela é diferente. Ou, nossa, ela tem um ar diferente. Nossa, ela tem uma paz. Ou eles olham: meu Deus, o que tá fazendo na igreja? Ou, meu Deus, entregou a vida pra Jesus, mas continua lá xingando Deus imundo. Continua lá amaldiçoando, continua lá fazendo o que não é para ser feito, né? Com aquele pecado de estimação. E Deus me falou também que tem pessoas que têm o pecado de estimação, né? Que tem aquela coisa ali que ninguém precisa ver, mas porque o que vão pensar de mim se verem, né? Mas eu continuo fazendo. E eu fiquei me perguntando para Deus por que acontece isso, né? Porque as pessoas não tiveram e não deixam Deus agir nela, elas não dão liberdade. E foi ministrado no culto que eu fui ontem, naquela passagem que o homem ele tá com a mão atrofiada e ele esconde a mão. E quando ele mostra, Jesus fala: quero ver tua mão, né? Algo assim nesse sentido. Quando ele mostra, a mão dele tá curada. Então ele tinha aquela mão ali escondida, aquele defeito na mão, né? Porque ele não queria mostrar para as outras pessoas. Mas quando ele teve um encontro com Jesus, Jesus pediu para ele mostrar a mão e a mão dele estava limpa. E é isso, Deus não quer que a gente seja qualquer um, né? Só mais um. Deus quer que a gente seja diferente. Deus quer que a gente faça a diferença. Deus quer que onde nós estivermos, nós sejamos reconhecidos como filhos dele. Deus quer que dentro da nossa casa haja cura, haja libertação, que dentro da nossa casa, ao invés de maldição, haja vida. Né? Como é que eu posso ser filha se quando eu saio eu entro na igreja, eu canto e tal, e quando eu saio do culto, chego em casa, eu coloco aquela música daquele jeitão. E ensino os meus filhos a viver nisso. Como que eu posso ser filha se eu não leio a Bíblia com os meus filhos, se eu não ensino eles a palavra de Deus, não ensino eles a orarem, não ensino eles a buscarem a Deus, não ensino para eles quem é nosso Pai. Então fica essa reflexão para vocês nessa segunda-feira, nessa semana. E eu oro e peço do fundo do meu coração que todos nós sejamos completamente tocados por Deus e que haja primeiro a mudança em nós. Que quando olharem para nós, notem, seja notório, seja palpável, se possível, a presença de Deus. Porque um filho se parece com o pai, um filho tem a identidade firmada no pai. Um filho, né, ele volta para casa e o pai faz tudo de novo. O pai troca roupa, o pai dá anel, põe sandália, faz a festa. E que a gente saiba o nosso lugar de filho com o pai. Não só na igreja, não só na rua, mas que isso comece dentro da nossa casa, com intimidade com o pai. Buscando realmente a vontade dele sobre a nossa vida. Gente, eu vou contar pra vocês uma coisa. Tem uma notícia. Nem sempre a vontade de Deus vai ser a nossa vontade. Às vezes a gente vai ter que caminhar por obediência. Às vezes a gente vai ter que caminhar: Deus, eu não sei o que eu tô fazendo, mas eu sei que o Senhor tá no controle e eu tô indo. Eu tenho passado uma fase da minha vida que eu tô bem assim. Mas se a gente se posicionar e decidir agir por obediência, agir
com clareza, com intimidade com Deus, sabendo para onde Ele está nos guiando. Também a gente não tem como saber para onde Deus está nos mandando, o que Ele está falando, se a gente não conversa com Ele, se a gente não vai até Ele, se a gente não tem esse relacionamento de pai e filho. Então, que seja mesmo, e que a gente não volte, né, pro lixo de onde Ele nos tirou. Isso foi o que mais me marcou, assim, que Ele tem me mostrado bastante, que pessoas são limpas, Deus vem, põe vestes novas, põe sandália nova, dá um anel, faz a festa, mas tem pessoas que preferem voltar lá pra lama, porque eu tenho livre-arbítrio, porque eu posso fazer o que eu quero, e até mesmo escondido, pensando, ninguém tá me vendo, vive uma vida disso, mas continua mergulhando na lama e voltando, né, da onde Deus tirou, deixou tudo limpo, e ele começa de novo a mergulhar naquela sujeira, a fazer tudo de novo, e chega num nível que não é fácil, né? Não que seja fácil, mas chega num nível assim desesperador. Então, que essa mensagem fique com vocês. Espero que faça diferença na vida de vocês, assim como fez na minha. E tem me tocado, e sei que Deus vai continuar falando. Que a minha oração é para isso, para que Deus verdadeiramente coloque as características dele em nós, e que onde nós formos, onde nós estivermos, essa essência, essa paz que excede todo entendimento, essa presença de Deus esteja junto com nós, para que a gente revele a identidade do nosso Pai, para que a gente revele de quem a gente é filho, e as pessoas vejam isso, e as pessoas queiram isso também, porque é para todo mundo. É para quem quer, para quem busca, é para quem se arrepende, para quem se posiciona. Não é só para mim, não é só para você que está escutando, mas é pro teu irmão, pro teu marido, pra tua esposa, que seja, pra tua mãe, pro teu pai. É para todos, para todos. E que vocês fiquem com Deus. Deus abençoe essa semana, esse mês de dezembro que está iniciando. Beijo, amores. Deus abençoe.